A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos dar início à nossa aula. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar. Em seguida nós vamos ler a palavra. Amém? Quem puder ficar de pé, fique. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti nos encontramos. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, Pai. E nos colocamos nas Tuas mãos. E esperamos ansiosos, ó Pai, por esse dia, para que o Senhor fale conosco através de Tua palavra, Senhor. Usa os Teus servos, Senhor, usa os Teus filhos, Pai. Por amor do Teu nome nós rogamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos aproveitar e ler a palavra, ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus. O capítulo 4, nós vamos ler. São 16 versículos, é isso? O capítulo 4 tem. Já os Hebreus 4, nós estamos estudando aos Hebreus, né? Aos Hebreus 4, nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Graças a Deus. Sentados. Nós vamos agora entrar na palavra de Deus. Glória a Jesus. Engraçado quando nós lemos esse versículo, né? Que ele diz no versículo 12,
que a palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante. Ah, como penetrou profundamente. Eu senti. E sou prova viva de que a palavra de Deus é essa espada de dois gumes. Quando nós lemos a palavra de Deus com o nosso coração aberto, não importa onde nós estejamos, quando nós prestamos a reverência que é devida à palavra de Deus e a lemos, o Espírito Santo, cabe ao Espírito Santo, enquanto nós lemos, ele vai esclarecendo todas as coisas. Detalhes que parecia que nós não víamos diante de nós, nós começamos a ver. Aleluias. Essa é a palavra de dois gumes. É engraçado ele lembrar dessa palavra de dois gumes, porque não é por acaso que ele usa essa palavra, porque os guerreiros antigos, quando eles iam lutar com espada, alguns faziam esse tipo de espada. Eles afiavam um lado da bainha e afiavam um lado do outro. Porque quando eles entravam na peleja, eles faziam esse movimento. Assim, assim e assim. De qualquer jeito que a espada batesse, ela cortava e derrubava o inimigo. É óbvio, né? Glória a Deus. Por isso nós vamos começar aqui, né, a ler a palavra, a entender a palavra do Senhor. Primeiro nós temos aqui a expressão, várias vezes ele coloca aqui sobre esse repouso, né? E até fala no chamado repouso sabático, né, em algumas versões, né? Porém, o que nós temos que entender de princípio? Nós temos que entender de princípio que todas essas coisas aconteceram na época com Moisés, com Caleb, Josué, né? Com mais 38 homens para cercar e olhar a cidade para a qual eles estavam sendo enviados. Tudo isso que aconteceu foram sombras de um futuro, sombras de alguma coisa que estava por vir, sombras. E o que Deus ele quer quando ele pede obediência, né? Nós vemos o povo de Deus sendo tirado do Egito, padecendo no deserto, né? Foram exatamente 40 dias que eles tiveram. Foi necessário 40 dias para espiar toda a terra de Canaã. Quando ele ordenou que eles fossem, os espias foram escolhidos 12 homens, cada um desses 12 homens representando as 12 tribos de Israel. E quando eles saíram, eles levaram 40 dias, olha o tamanho da terra, 40 dias eles levaram para olhar todas as coisas e trazer um relatório para aqueles que esperavam o relatório daquela observância da terra. Que coisa maravilhosa, né? Porém, imagine você que foram 40 dias, para cada dia, Deus acrescentou um ano. Para cada dia, Deus acrescentou um ano.
Foram então 40 anos de peregrinação no deserto. Para você ter uma ideia, daquela geração de 20 anos para cima, não entraram no descanso eterno. E nós temos aqui no livro dos Hebreus o porquê que eles não entraram. Por sua desobediência, por sua incredulidade, por sua falta de fé. Então, quando nós falamos que isso são figuras daquilo que nos esperam, daquilo que nos aguardam, olha o conselho que o escritor aos Hebreus dá para nós. O conselho é que nós não venhamos a cair nas mesmas circunstâncias. Se começamos bem, vamos continuar bem. Né? Qual é a palavra dita mesmo? Aquele que está de pé, cuidado para não cair, né? Olha para não cair aquele que está de pé. Por quê? Essa palavra é normal. Quem está de pé, cair. Cai. Né? Mas ficar prostrado é que é anormal. É verdade? Porque nós temos um Deus. Nós temos que crer que nossa peregrinação, nossa caminhada, nosso destino está traçado por Deus. Nós temos que acreditar nas promessas do Senhor, na voz daquele que nos chamou. Então vamos lá. Antes de entrar nesses detalhes desse capítulo 4, me parece que eu fui até o versículo 14, se não me engano. Foi até o versículo 14 do capítulo 3 de aos Hebreus, que ele fala assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E eu fiz questão de relembrar isso durante toda a aula, que para nós alcançarmos o nosso objetivo, o que temos que fazer? Continuar confiante. Reter a nossa confiança até o fim. Aquilo que nós aprendemos todos os dias. Porque alguém ensina, né, já ensinava, dizendo que salvo uma vez, salvo para sempre. Ou quem foi predestinado para ter a salvação, não precisa se preocupar com o que vai acontecer no meio do caminho. Errado. Porque quando nós saímos no meio do caminho, há tropeços no meio do caminho. Né? Há muitas coisas no meio do caminho. E nós estamos sujeitos a fracassar no meio do caminho. O que aconteceu com Pedro, quando disse, no meio do mar, deixe-me ir até a ti, se és tu. Jesus respondeu o quê? Vem. O que aconteceu com ele quando ele começou a andar? Ele começou a olhar para os lados, para o outro, a preocupação veio, o desespero veio, e ele começou a afundar, começou a se desviar. Porque nós temos que estar andando, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu sempre gostei de olhar o que diz aos Hebreus, né, com relação à fé, né? Ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Parece um absurdo, né? Se você for olhar, a fé é a prova das coisas que nós esperamos, mas é coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. É a fé do patriarca Abraão, que saiu do meio da sua parentela,
para uma terra que lhe foi prometida, para um lugar que lhe foi prometido, sem saber para onde ele continuou caminhando. Ele alcançou a promessa? Não. Ele não alcançou a promessa, mas ele creu. E ele caminhou, e ele continuou caminhando. Mas a geração que veio depois dele, veio pregando e falando da sua fé, da sua forma de caminhar. Nós temos uma promessa de Deus. E ela vai se cumprir cabalmente, pode ter certeza disso. Porém, nós temos que ter a fé de Abraão, andar na direção dessa promessa de Deus, crendo que vamos abraçá-la. Aleluias! É essa a atitude de cada cristão. Então nós encontramos aqui, isso é fé. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, ele repete isso. Eu fico olhando, como ele repete isso? O escritor aos Hebreus. Como ele repete isso? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ele vai repetir isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Ele está repetindo. Hoje, se ouvides a sua voz, do 2 aqui em diante, do 3, do 4, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Vamos lá. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Provocaram a Deus. O erro foi provocar a Deus. Agora nós continuamos aqui dizendo assim, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade, não puderam entrar no seu repouso. Eu fico olhando, irmãos, e fico imaginando assim, né? Imagine aquele povo recebendo de Deus as ordenanças, recebendo através de Moisés, né? Que Deus dizia para Moisés, olha, você vai dizer para eles o seguinte, que isso não pode, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Ah, e tem outra coisa. Eu quero que seja lei entre vocês, que no sábado vocês não poderão fazer coisa alguma. No sábado você não pode pegar o seu jumento, tirar o seu jumento. No sábado você não pode sair para comprar o gás. No sábado você não pode sair para ir ao supermercado. Você tem que fazer isso até sexta-feira. Nesses dias para lá você não pode. Deus começou a dar as suas ordenanças. E entre eles estava lá o sabático. O sábado era uma das regras de Deus. É como se Deus estivesse falando assim, bom, esse povo é rebelde. Me tenta o tempo todo. São pesados de boca, são povo de dura cerviz, ele repete isso, de dura cerviz. Olha, eu vou dar para esse povo uma lei, uns mandamentos, dos quais eles vão se arrepender. Eles não vão nunca conseguir, cumprir com esses mandamentos. Deus disse. O que se passava na cabeça de Deus quando Deus deu esses mandamentos? Acredito fielmente que o que passava na cabeça de Deus era, provavelmente, quando eles perceberem que esses mandamentos são muito pesados, eles vão correndo aos meus pés e vão clamar
a Moisés dizendo, são mandamentos pesados demais. Nós não podemos, não conseguimos cumprir esses mandamentos. Deus esperava que eles dissessem isso. Que eles olhassem e dissessem, Senhor, esses mandamentos são muito difíceis. Moisés, ora a Deus, porque esses mandamentos não podemos cumprir. Mas não, eles queriam cumprir a risca. Então Deus deixou para ver até onde ia essa situação. E veja você, né? Como se fosse nos dias de hoje, né? Como se fosse nos dias de hoje, aconteceu durante aqueles dias de um homem ficar sem o seu combustível para cozinhar o seu alimento dentro da sua casa. E provavelmente a esposa disse, olha, você tem que dar um jeito. Não acabou o gás, né? Mas acabou a lenha. Como é que fica essa situação? Não, meu amor, você espera aí que eu vou dar um jeito. Mas você toma cuidado, não deixa ninguém te ver não, porque é perigoso. Bom, eu vou lá. A Bíblia fala que esse moço foi buscar lenha. E quando tinha algumas pessoas ali e viram ele buscando lenha, foram correndo até Moisés, né? Para dizer para Moisés, olha, pegamos um senhor, um lenhador, cortando lenha para levar para sua casa. Seus feixes já estavam prontinhos para ele levar. Nós o pegamos, trouxemos ele para você. Moisés, guarda ele. E vamos ver o que Deus nos responde, o que Deus nos diz. Não, Moisés, está escrito que a lei tem que se cumprir. Ele tem que ser punido. Era dito que qualquer um que fizesse alguma obra no sétimo dia seria morto. Estava escrito isso. Qualquer um que fizesse qualquer outra obra fora de sua casa, saísse de sua casa e fizesse qualquer obra, seria morto. Então, Deus olhou para aquela situação. Moisés vai até Deus, sacerdotes vão até Deus, e Deus diz, traga o homem até diante da congregação e que ele seja apedrejado. E eles o apedrejaram e esse homem morreu. Eles sabiam que qualquer um deles que violasse um mandamento seria morto. Seria responsável pela quebra do mandamento. Queridos, então, o que a Bíblia diz? Se eu acho que posso, que consigo observar a lei, e que se eu acho que posso ser guardador de algum mandamento, de alguma lei, que seja do dia sétimo, eu tenho que guardar toda a lei. Faltou gás no sábado. E aí? Eu duvido se o meu amigo que diz guardar o sábado não vai dar um jeito de chamar. Eu não preciso ir lá fora, né? É só ligar que o gás vem, né? Mas se não viesse, ele teria que ir lá buscar o gás. E quem nessa sociedade que nós vivemos hoje iria apedrejá-lo? Quem? Então, era uma época diferente, né? Uma cultura diferente, um pensamento diferente, e um Deus que provava de forma inteligente para ver até onde eles iam levar isso. E eles rejeitavam. Deus falava com carinho, falava com amor, queria mostrar a sua glória, queria mostrar a sua misericórdia, mas eles diziam o quê? Nós não queremos essa misericórdia. Nós temos medo dessa misericórdia. Então, eles pecaram e se desviaram do principal objetivo. Porque Deus é amor.
Deus é misericórdia. Deus é longânimo. Não é mesmo o sentido da palavra longânimo, né? Esquece, né? Do mal que ia fazer. O longânimo, ele dá tempo ao tempo. Deus, misericordioso e longânimo, não queria agir de forma, né, ingrata, de forma maldosa. Não, Deus não queria. O que Deus estava pedindo vai lá, gente, confessa para mim que vocês não são capazes de aguentar esse mandamento, que vocês não são capazes de aguentar essa lei. Fala para mim, eu estou aqui pronto para ouvir, e muda essas coisas, muda a situação. Mas o coração estava o quê? Endurecido, e não ouvia a palavra de Deus, como o escritor aos Hebreus aqui diz. Então, o conselho que nós temos no primeiro versículo no capítulo 4 é: temamos. Vamos temer. Pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Entrar no repouso. Aí ele diz, né, sobre entrar no repouso. Irmãos, quando você olha a bondade de Deus e o pensamento de Deus, eu vejo Jesus como sendo o meu sábado. Eu vejo Jesus como o meu sábado. Por que que ele é o meu sábado? O que que não se podia fazer no sábado? Nenhuma obra, né, podia ser feita no sábado. Mas você viu Deus proibindo o povo alguma vez de adorar no sábado? Não, ele não proíbe. E nós vamos encontrar na palavra de Deus tal palavra como e Deus descansou no 7º dia. Queridos, me respondam uma coisa. Deus descansou por quê? Ele estava cansado? Hein? Deus se cansa? Eu li na minha Bíblia ao contrário. Que ele não se cansa, que ele não se fadiga. Ele não tem fadiga, ele não se cansa. Ele não se cansa. Por quê que ele deveria de descansar? E repara uma coisa. Do capítulo 1 de Gênesis, quando ele começa a fazer a criação, você vê do primeiro dia até o 6º dia, tarde e manhã do dia tal. Não é isso? Está escrito? No final. Tarde e manhã do dia tal. No 7º dia não tem. No 7º dia não tem. Porque a obra de Deus é contínua. A obra de Deus é contínua. Então, no 7º dia não existe tarde e manhã. Não encerra assim, mas ela continua. Jesus continua como nosso sábado. Nós continuamos no Senhor, guardando no Senhor o dia santo. Qual é o dia santo? Para mim só existe um dia santo. Hoje. Quando for amanhã eu vou dizer a mesma coisa. Hoje. Depois de amanhã eu vou dizer a mesma coisa. Hoje. Jesus é o nosso descanso.
E a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, e repete o escritor aos Hebreus isso. Porque sair do meio da sua parentela para herdar uma promessa que não vemos, nós estamos indo nos caminhos do patriarca Abraão. E hoje, não existe amanhã por servo de Deus, existe hoje. É engraçado, né, que lá na cruz, o que Jesus falou para o ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Para Cristo também só existe hoje. Existe o agora. Nós estamos em Cristo? Sim. Então, nós temos que tomar o cuidado quando nós começamos a andar na presença de Deus. O cuidado que nós devemos ter para não entrar no mesmo erro daquela geração e perder o nosso tempo, né? Deixar Jesus pelo caminho. Eu lembro sempre da pregação do pastor. Né? Não podemos. Então ele continua no versículo 2 dizendo assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Irmãos, que coisa linda, né? É o Evangelho, né? É o Evangelho, as boas novas, né? Porque a nós também foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha só o que diz a palavra de Deus. Por que eles não conseguiram ficar com a palavra do Evangelho, ficar com as boas novas? Porque como para eles, como para nós foram pregadas as boas novas do Evangelho, para eles também foram pregadas as boas novas do Evangelho. As boas novas foram pregadas para eles. E nós encontramos na palavra do Senhor o quê? Eu fico olhando aqui, ó, Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17, diz o quê? Diz assim, ó. A fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se o que eu disser hoje aqui, se o que o pastor pregar hoje aqui, não estiver misturada com a fé, não vai surtir efeito em nós. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou ouvindo a palavra de Deus, alguém falando na palavra de Deus sobre uma coisa racionalmente impossível, como é que é? Abrir o mar e ficar uma parede aqui, uma parede lá, igual eu falei semana passada? Como é que é? Isso vai acontecer nunca. O que é isso? Como é que é? Choveu pão do céu, maná do céu? Tá brincando? O incrédulo não vai crer nisso nunca. Mas, quando ele ouve a palavra de Deus e ouve essas coisas, que num dado momento parece absurdo, parece difícil de ser compreendido, mas a palavra de Deus, ele diz aqui no versículo 12, que ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Enquanto nós estamos falando a palavra de Deus está cortando lá juntas, medulas, está fazendo a obra dentro no interior do coração do homem. O Espírito Santo está convencendo ele de que aquilo que está sendo dito é a pura verdade. Quando ele começa a ouvir por esse ângulo, ele fala, é possível.
Isso é possível. Irmãos, imagine um homem com fome, num deserto, com fome, escondido, peregrinando. E Deus dá uma ordem assim, Djalma, dizendo assim pros corvos. Não tem aqueles bichos que gostam de comer coisa podre, carniça? Diz, leva pão para Elias. O meu servo está clamando, dizendo que está com fome. Leva pão para ele. Meu Deus do céu, eu não sei aonde os corvos acharam pão. Eu não sei aonde. Eu acredito que a mão de Deus tenha colocado pão em cada bico daqueles bichinhos ali e dito para eles, leva para Elias que está com fome. E aqueles corvos chegam ali diante de Elias e deixam num lugar limpo aqueles pães e saem. Elias olha, pão, e começa a comer e se alimentar. Sua força volta, seu ânimo vem. Como é que eu vou entender e acreditar nisso se eu não tiver fé? Como é que eu posso visualizar isso, pastor, e acreditar nisso se eu não tiver fé? Como? Impossível de crer se a fé não estiver misturada com a palavra que eu estou ouvindo. A fé tem que estar misturada. Então tá, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O versículo 3 diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Nós entramos no repouso. Como se chama o nosso repouso? Jesus é o nosso repouso. Nós entramos, nós reconhecemos a tese do sabático que apontava para Jesus. O que foi mesmo que ele disse em São Mateus 11, 28, se não me engano, é isso? 11, 28. Vinde a mim. 28 e 29. Vinde a mim, todos que estão cansados. Ele não chamou alguns. Ele não chamou a minoria. Ele não chamou uma classe seletiva. Ele chamou todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. O que o povo de Israel estava precisando não era um descanso para o corpo. Não era um descanso para o corpo que eles estavam precisando. E eles estavam querendo um descanso para o seu corpo. Mas eles não estavam nem aí, não estavam preocupados com a sua alma. Eles não tinham olhado, compreendido ainda que existia uma alma que precisava de repouso. Aí imagina aqui, a angústia de quem estava naquele deserto, ouvindo aquela palavra dura, querendo cumprir aquela palavra a todo custo. Deus não tinha prazer em que eles cumprissem aquela dura palavra, aquele duro mandamento. Queria a simples obediência deles ao que ele estava falando através de Moisés. Só obediência. Quando Moisés trouxe as pedras da lei, estava lá tudo escrito com a mão de Deus. E eram palavras maravilhosas. Os mandamentos era para eles se privarem de não pecar contra Deus,
não adulterarás, não dirás falso testemunho, evita isso, aquilo outro, tal. Eram mandamentos sagrados, cheios de amor, que devia ser entendido por eles também com amor, só que os olhos leram e nunca lhe chegou à alma as palavras de Deus. Por isso eles pereceram. O que aconteceu com eles? Endureceram a sua cerviz, endureceram o seu coração, falavam na lei, queriam obedecer à lei. Os fariseus na época de Jesus frisavam a lei, ficavam o tempo todo grudado, agarrado naquele que era o dono do sábado, naquele que era o sábado personificado. E o sábado personificado estava fazendo a obra dele no sábado. Se Jesus tivesse fome e tivesse uma padaria ali do cantinho, está fechado. Por quê? Porque é sábado, não pode abrir. Tudo bem, quem precisa disso? Vamos comer aqui mesmo, uma fruta aqui. Vamos lá. Vamos cear. Fulano, você trouxe pão? Trouxe. Mas hoje é sábado. Vamos lá, vamos cear. Vai lá, busca isso assim, assim, assim para mim, porque está faltando aqui. Mas hoje é sábado. Vai lá, rapaz, estou mandando. Quando os fariseus viam o que ele estava fazendo no sábado, peraí. Tem um homem ali que está doente, né? Chama ele lá. Mas hoje é sábado. E os fariseus, é sábado, não pode não, é sábado. Vem cá. Como é que vocês estão dizendo aí? Vocês estão pensando aí nos seus corações? Que é sábado? Eu não posso curar esse homem no sábado? Hipócritas. Se um de vocês tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, vocês vão deixar ela morrer naquele buraco lá? Vão! Jesus estava falando uma coisa que tinha certeza de que eles não cumpririam. Essa ordenança à risca. Porque se algum bem valioso caísse num buraco no dia de sábado, eles iam descer lá e iam pegar. Eles iriam tirar a sua jumenta daquele buraco no sábado. Eles entrariam em um acordo. Porque os fariseus, aqueles homens religiosos, a religião só mata, só massacra, só tira a paz. A religião é uma falsa coisa que nunca deveria existir. Fala, Djalma. Lucas 13:10. Pode ler. Você quer ler? Quando você falou da enfermidade, exatamente. Ah, tá. Isso. A mulher estava curvada, presa por uma maligna. Isso. Certo? E aí os fariseus hipócritas foram condenar Jesus porque ele curou no sábado. Isso. E outras curas mais, né? As demais delas feitas no sábado. Irmãos, eu fico olhando aqui. Então tá. Nós vemos então que foi pregado para eles como para nós. Mas só tem uma diferença. Nós ouvimos e cremos. E porque cremos, nós entramos no repouso de Deus. Nós entramos. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, né? Encontrareis descanso para vossas almas. Nós fomos correndo, porque nós sentimos essa necessidade em nós. Todo homem, todo ser humano, enquanto ele não busca esse descanso, tem gente que pensa, igual o povo de lá do deserto, que o descanso é esse. Tanta gente que está procurando paz, sabe aonde? Nas casas de repousos, pensões caras, no meio do mato, longe de tudo, buscando um lugar onde ele possa sentir paz.
quietude. Mas, se ele não conhecer o dono da quietude, o dono da paz, ele pode ir para qualquer lugar onde ele acha que ele vai encontrar paz, que ele vai sair de lá frustrado. Ele não vai achar essa paz lá. Ele não vai. Porque a paz que ele precisa é paz de espírito, de alma que ele precisa. Nós precisamos disso. Então, só alcançamos isso quando nós entendemos a obra do Pai. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. Ele repete, e outra vez não entrarão no meu repouso. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 3:2, né? No versículo 3 e 2, onde nós estamos lendo aqui, porque nós, os que temos crido, primeiro, isso, no versículo 2, nós continuamos aqui, né? Quando nós falamos no versículo 2 aqui, porque também a nós foram pregados, quero só lembrar os irmãos, né? Aí nós vamos para o Evangelho de Deus. Vamos para os Evangelhos. Sim, eu já li. Eu só voltei aqui para comentar uma coisa que é importante. Por exemplo, esse Evangelho, ele foi dito primeiro lá, né? O João, o que veio dizendo que Jesus viria. João disse o seguinte, né? No Mateus 3:2, né? A mensagem do Evangelho é uma só. Arrependei-vos, não é? Arrependei-vos. É o primeiro objetivo da mensagem dita pelo apóstolo João, pelo próprio Jesus e por aqueles que ouviram e entenderam a mensagem. Nós vamos pregar as boas novas. A gente primeiro, antes de pregar as boas novas para vocês, quero dizer uma coisa. Primeiro, vocês têm que se arrepender dos vossos pecados. Arrepende. Arrependeu? Crê que Jesus pode te salvar? Agora sim, já que você está arrependido, eu vou lhe dar as boas novas. Olha, as boas novas é o seguinte: Jesus pode te salvar. As boas novas é o seguinte: Jesus pode te tirar da situação que você pensa que nunca vai sair. As boas novas é o seguinte: Jesus te chama e te salva e te cura e não te cobra nada por isso. Aleluias. Só que o que nós estamos vendo por aí é o seguinte: Jesus quer libertar você da enfermidade que você está sentindo. Tem tantas pessoas aqui dentro da igreja com esse problema, esse. Segundo ele, o Espírito de Deus está revelando para ele isso. E pode até estar, né, revelando para ele isso. Aí ele mistura, faz lá uma mistureba errada, e depois ele diz assim: eu vou mandar os diáconos levar um envelope aí, você vai pegar esse envelope, se você tiver fé, você vai receber a sua cura. Coloca o que você quiser colocar nesse envelope. Tem pregador dessas seitas, entre aspas, né, que tem coragem de dizer assim, ó: pelo amor de Deus, gente, nada de R$5, hein? R$5 já foi. R$20 já foi. É de 100 para cima. A nova nota agora é de R$200. Que é isso, gente? Tenha fé. Pelo amor de Deus. É isso que acontece aí fora. Tá? É isso que acontece aí fora. E você está pensando o quê? Culto transmitido online. Para todo mundo ver.
está no YouTube, está nos canais de televisão. Pelo amor de Deus. Gente, então nós encontramos aqui esse evangelho. Arrependei-vos. Nós lemos o versículo 3 e 4, encontramos Jesus chamando aqui, né? Vamos entrar no versículo 5 aqui. Versículo 5, 6 e 7. Aqui, ó, o versículo 5 diz: e outra vez, nesse lugar não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta alguns, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Isso é muito importante aqui quando nós estamos lendo a palavra de Deus. O que é importante, irmão Vicente? É importante você notar, ter o cuidado de ver a vírgula, tá? Os pontos, para que você não leia de qualquer forma e entenda errado. O versículo 6 diz assim, ó, visto, vírgula, pois, vírgula, que resta que alguns entrem nele. Nele quem? No repouso. Em Jesus. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa de quê? Por causa da desobediência. Irmãos, é por isso que o escritor ele começa mandando a gente tomar cuidado. Né? O escritor aos Hebreus começa mandando a gente tomar cuidado, para que nós não venhamos cair no mesmo pecado, no mesmo erro, e endurecer o nosso coração e não entender a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa é descansar no Senhor. Né? Coisa maravilhosa é descansar no Senhor. Determina, no versículo 7, determina outra vez um certo dia. Qual dia? Hoje. Determina outra vez um certo dia, vírgula, hoje. Ele está sozinho, vírgula de novo. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele fala aqui do Salmo 95, versículo 7. Lembra disso? Ele fala do Salmo 95, versículo 7. Lê para mim o Salmo 95, versículo 7. Lê na sua Bíblia, vai. Porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. Continua. Não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Provocação, né? Provocação. O povo, escuta bem, provocaram a Deus durante o tempo todo. Gente, olha só. Por mais paciente que eu seja, por mais ovelha que eu seja, dependendo da provocação, será que eu vou resistir? Hein? Será que eu vou resistir? Se o homem chegar diante de mim e começar a me xingar de tudo quanto é nome feio, diante de um monte de gente, até aonde eu vou resistir? Eu acredito que Deus não vai nem permitir isso. Se permitir, com certeza vai ser para provar a minha integridade, para ver aonde é que eu estou fraco, que eu preciso melhorar, né?
aonde eu preciso me aperfeiçoar. Nós sim precisamos nos aperfeiçoar, porque nós erramos todo dia. Erramos toda hora, queridos. Nós precisamos nos aperfeiçoar. E nós... Você ia abaixar e chorar. Bom, provavelmente as minhas taxas ia me levar, né, para esse momento de abaixar e chorar e ficar desesperado, caído no chão. Talvez eu fosse isso que iria me acontecer, né? Bom, porque eu sou o tipo que não posso me emocionar muito, né? Não posso me alegrar demais, mas eu não estou nem aí com isso. Jesus balançou, agitou dentro de mim, eu estou sorrindo, estou feliz, estou alegre, estou chorando, estou cantando, estou sorrindo, estou fazendo a obra de Deus. Eu já caí atrás do púlpito e disse, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar aqui, me ajuda, que eu estou com a minha cabeça pocando, eu estou desesperado, estou sentindo muita dor, não aguento ficar aqui. Levantei do púlpito, fui saindo, alguns irmãos me ampararam, me levaram para o anexo, me deixaram deitado nos bancos, orando por mim. Alguém aferiu minha pressão, ela estava altíssima. E isso, mais de uma vez me aconteceu. Mas, queridos, veja bem, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nós não devemos provocar de forma alguma a Deus nosso Senhor. Aquele povo provocava o Senhor. Deus dava água, tipo assim, eles pediam vinho. Deus dava... Dava maná, eles pediam carne. Dava maná, eles pediam carne. Olha como esse povo provocava Deus. Desprezavam os sacerdotes, falavam mal dos sacerdotes. Vamos fazer um bezerro, vamos adorar outro Deus, porque esse Moisés, como se Moisés não fosse nada. Porque quanto a esse Moisés, foi e ficou por lá. Não foi assim que eles falaram? Que falta de respeito com o homem de Deus. Olha, vamos tomar um rumo aqui, vamos tentar levar o culto de algum outro jeito, porque quanto a esse pastor, o Hélio disse que vinha, não chegou até agora, então, irmãos, isso é irresponsabilidade do pastor. As pessoas não querem saber o que está acontecendo com o homem de Deus. As pessoas não querem saber. O homem de Deus, o líder de Deus, eles têm que estar à frente, eles têm que ser responsável. Ninguém quer nem saber. Por essa razão, há tantos homens de Deus aí depressivos, porque já não sabem o que fazer para agradar a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, determina outra vez. Ele vai determinando. E nós lemos aí, por isso é que o salmista Davi, ele disse essas palavras, pastor, dizendo a respeito das leis e mandamentos que Deus dera para eles, mandamentos que eles não podiam cumprir. Como eu falei aqui, eles não podiam cumprir. Era impossível de cumprir. E a Bíblia diz claramente, se alguém julga, ser cumpridor do mandamento, ele tem que ser cumpridor do quê? Do primeiro ao último, não é isso? Ele não pode quebrar nenhum daqueles mandamentos, de forma alguma. Hoje, na sociedade em que nós estamos, você vê alguma prostituta sendo apedrejada? É porque não tem prostituta para ser apedrejada? Não, tem. Tem, Naquela época ela era apedrejada.
Esses que estão querendo cumprir a lei, como é que vão cumprir a lei hoje com os direitos humanos? Hein? Como é que vão cumprir a lei dessa forma? Nunca! Ninguém tem condição de cumprir lei, coisa alguma. Nenhuma dessas leis. Ninguém tem condição de cumprir. A lei se resume na pessoa de Jesus Cristo. E é muito fácil servir a Jesus. Jesus é um Senhor que não é exigente. Porque quando Ele nos viu, nós éramos escravos. E como era a nossa situação quando Jesus nos viu? Como era? Nós usávamos o quê? Ataduras, né? Como é que o escravo usava um colar no pescoço? Alguns andavam com a corrente presa aqui e o seu patrão na outra ponta da corrente, né? É engraçado, mas eu estava no shopping ontem, eu lembrei disso, porque uma mãe estava com a criança presa pelo punho, né? Está sendo muito usado isso. Olha, coisa engraçada, gente. Pelo amor de Deus, está parecendo um cachorrinho que está levando ali. Não pega na mão não, mas não, é uma correntinha, né? Estão mudando tudo, é coleira agora, gente. Pelo amor de Deus. Então, quando Jesus arrebentou os nossos grilhões, aquilo que nos acorrentava e que nos prendia, Jesus quebrou. O que acontecia? Só quem podia entrar lá no Santo dos Santos, depois daquela cortina, era o sacerdote, né? Quando Jesus deu o grito, o brado, o véu rasgou aonde? Bem no meio, dizendo, olha, agora quem quiser passar, pode passar, não vai acontecer nada de mal. Aleluia! Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o descanso que eu procuro, esse é o descanso que nós alcançamos. Porque, diz a palavra, versículo 7 aqui, ó, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aí, para aqui, irmãos, aqui, olha que versículo lindo. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Olha isso, que maná forte para um pregador, hein, pastor? Hein, que palavra forte para o pregador, hein? Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse repouso não passa nunca, ele é Jesus. Aleluias. Que maravilha. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu fico muito satisfeito com essas palavras do Senhor aos nossos corações, irmãos. Eu fico olhando a forma como Deus nos fala, nos corrige e nos coloca no seu caminho. Jesus, Ele é o nosso único descanso, né? E por que Ele é o nosso único descanso? Quando Ele fala, porque, portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, Ele diz assim no versículo 10, porque aquele que entrou no seu repouso, Ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Imagine Jesus terminando a obra na cruz do Calvário, terminando de cumprir a obra de Deus e entrando no repouso. Ele está entrando agora no repouso como o sumo sacerdote, para dizer para Deus o seguinte: olha, cumpri tudo quanto o Senhor me disse. Salvei a todos quanto me deram. E ainda tem uma geração que vai te conhecer, porque já apresentei-os também diante de ti. O sumo sacerdote entra ali diante de Deus como alguém
entrando na casa de um amigo e assentando-se no seu sofá e batendo papo com ele. Jesus entra e se assenta à destra de Deus e descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Ele diz, aleluias. E Jesus continua trabalhando e intercedendo por nós. Agora eu posso perguntar para vocês. Aqui diz que Jesus entrou e descansou das suas obras. Jesus é Deus. Não se cansa nunca. Ele não se cansa nunca. Ele continua saindo e encontrando outros, como Saulo, no meio do caminho. Alguns que ainda resistem por alguma razão, estão sendo encontrados, pastor, pelo próprio Jesus. Quantos estão dando testemunhos por aí, como deu testemunho o apóstolo Paulo? Alguém que já resistiu ao evangelho várias vezes, está andando numa determinada rua, está ventando, e o vento traz um folheto, pastor, evangelístico, e bate no peito dele e fica colado. Parece que não quer sair dali. Ele arranca aquele texto, aquele bilhetinho, e começa a ler curioso, e observa o quanto Deus está falando para ele ali, chora naquele momento ali, e diz, tem jeito não tem como sair da presença desse cara não tem como sair da presença desse Deus não, é muito para mim, deixa eu procurar um lugar, tem um templo aqui, eu estou ouvindo uma música, estou ouvindo um louvor, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu vou, e o Espírito Santo leva ele direto para lá. Eita, Djalma quer falar, gente, deixa o Djalma falar, fala Djalma. Não me fez lembrar do profeta Elias, que se escondia da caverna, fugindo da coisa. Aí vem os ventos, a tempestade, isso flui, né? Isso flui. Então tá, o sumo sacerdote Jesus entrou no descanso eterno. Lê para mim Colossenses 2, 16 e 17. Nós já estamos terminando aqui. Vamos encerrar agora, tá? Antes... Colossenses 2, versos 16 e 17. Lê. 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Observa, ele fala nas festas, né? Nas festas que haviam, e ele fala nos mandamentos com relação ao sétimo dia, o sábado, que os judeus tanto conservavam entre si. E ele pede, o apóstolo Paulo, dizendo, ninguém vos julgue por causa disso. Ninguém pode julgar a vocês por causa disso. Por causa do sábado, por causa das luas novas. Não pode, né? Porque tudo isso são sombras, para levar ao verdadeiro Cristo, para levar ao verdadeiro sábado, que é Jesus, como estou dizendo aqui. Irmãos, isso é maravilhoso. Então nós vamos terminar lendo só mais esse versículo 11 e 12 aqui, dizendo assim, ó. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu já li esse aqui, estou terminando de ler novamente. Viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra e faz um arraso. Né? Muito bom isso. Então, nós temos que entender o seguinte. Porque tem
Em outra versão, esse verso 11, diz que nós temos que procurar diligentemente, pastor. Diligentemente. Aí eu vou procurar diligentemente no dicionário. O que quer dizer diligentemente no dicionário? Tem vários substantivos aí dizendo com respeito a ser diligente. Eu vou falar só alguns. Primeiro, cuidadoso, aplicado, atencioso, dedicado, zeloso. Tudo isso e muito mais, né? Desses adjetivos aqui, nós temos que ser para que nós possamos alcançar essa bênção do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ler só mais um versículo. Pode ser? Ler um versículo no livro de Jeremias. No livro de Jeremias. No capítulo 6 de Jeremias. Versículo 16. Assim diz o Senhor: onde vós nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Eles recusaram andar. Mas o que Deus estava falando aqui? Jesus. Ele só faltou dizer o nome, Jesus. Ele queria isso. Durante todo o tempo, durante os mandamentos que ele estava dando, era pesado. Mas o que ele queria? Queria que eles andassem nesses caminhos. Queria que eles olhassem para esse futuro. Queria que eles observassem essa sombra. E quem entrou em Canaã? Os de 20 anos para baixo. A geração que acompanhou Josué e Caleb só conseguiram entrar na cidade, na terra prometida. Que nós tenhamos cuidado e que isso não aconteça, não suceda conosco.